Quando a gente fala de imagens íntimas, a gente já está colocando a questão da sexualidade em um lugar que tem que ser escondido, né? E com isso, essa palavra já traz um julgamento embutido. Parece que assim, isso tinha que ter ficado na intimidade. E aí já traz o julgamento da imagem que é feita e que é enviada, ou de outras formas, né, de exercício da sexualidade. Então esse debate está inteiro permeado de tabus e concepções sobre sexualidade que são extremamente generificadas. É um debate imbuído de concepções, mesmo quando a gente tenta olhar para ele de uma perspectiva de combate e proteção, a gente cai nisso. Você tem dúvidas de que a internet pode ser um lugar nefasto, especialmente para as mulheres? Basta olhar a frequência com que elas têm fotos nuas expostas nas redes sem autorização e são extorquidas e manipuladas por conta disso. Caso da atriz Carolina Dickmann, que teve de lidar com a disseminação de retratos de nudez após a invasão do seu e-mail. O caso deu origem a uma lei que leva seu nome e que pune crimes cibernéticos. Há também ataques e perseguições direcionados a elas. Aqui lembramos de Lola Aronovitch, professora universitária e ativista feminista, que virou alvo de um grupo de homens que atacam mulheres online e inspiração para uma outra lei que combate crimes de misoginia na internet. Essas duas leis foram promulgadas em 2012 e em 2018, respectivamente. Partindo disso, a gente pode dizer que é relativamente recente esse entendimento de que há, sim, violência de gênero online. Foi baseada nesse tema que Mariana Valente, diretora do Internet Lab e professora de Direito na Universidade de São Galo, na Suíça, trabalhou no livro Misoginia na Internet, recém-lançado pela editora Fósforo. Ela é a nossa entrevistada de hoje. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. Ao longo de sua carreira, Mariana Valente se dedicou à pesquisa de tecnologia e sociedade, economia digital e direitos online, com especial foco em violência de gênero, acesso ao conhecimento e outras questões de equidade. Na conversa a seguir, ela relaciona a violência online com o machismo que marca a sociedade brasileira fora das redes, trata das dificuldades encontradas por mulheres que buscam seus direitos ao sofrerem violências online e abre janelas para pensarmos e lidarmos com um tema tão complexo como esse. Escuta esse nosso papo. Mariana, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Luara, prazer. O tema da nossa edição aqui na Gama é segurança nas redes e com você eu queria falar de como anda o espaço das mulheres na internet, né? Se tratando aí desse tema. O seu livro, Misoginia na Internet, ele aborda uma década aí de discussão de enfrentamento à misoginia, né? Desde 2012, certo? Certo, é isso mesmo. Nesses 10 anos ali, vidas de mulheres foram destruídas ali, como você relata muito bem no livro, né? E algumas soluções até que apareceram. Para começar, eu queria que você me desse um panorama desse tema do enfrentamento à misoginia na internet na última década. O livro trata de um arco entre 2012 e 2022 e eu estou me pautando pelo que eu considerei ser o grande acontecimento na esfera pública brasileira que deu início a essa discussão sobre violência contra mulheres na internet, misoginia na internet, que foi o caso da Carolina Dickmann. Foi uma situação em que fotos da Carolina Dickmann foram disseminadas pela internet, ela não sabia como, demorou um tempo até ela entender o que tinha acontecido, como que tinham tido acesso a essas fotos, tinham hackeado o e-mail dela. E eu uso isso como marco porque em 2012 foi aprovada a Lei Carolina Dickmann, que foi publicamente, pelo menos, uma resposta a esse caso. E 10 anos depois a gente teve a aprovação da Lei de Violência Política contra a Mulher, que já é um reconhecimento desse tipo de violência que acontece nas redes e de como a misoginia que acontece na internet tem impacto sobre a vida da mulher. E quando a gente pensa nesse arco, teve muita mudança social no Brasil, teve muita mudança em como se aborda esse tema da internet como um todo, de regulação das plataformas, mas eu acho que principalmente a forma como se vê esse problema mudou muito. Quando eu fui voltar para a pesquisa do livro, nas matérias da época da
Carolina Dickmann, eu fiquei muito impressionada com como a questão de gênero não aparecia. Tinha ali, evidentemente, uma questão de gênero. A gente tinha as pessoas disseminando as imagens nuas da Carolina que ela não tinha autorizado, e muita gente tendo curiosidade, querendo ter acesso, e todo o impacto que aquilo teve na vida dela. E as matérias todas pareciam se preocupar só com essa figura oculta dos hackers e os perigos que parecia que a internet colocavam. E eu acho que isso mudou. Isso, ao longo de 10 anos, mudou porque o debate sobre feminismo mudou muito no Brasil, o reconhecimento dos impactos desse tipo de violência mudou muito. Eu não acho que a gente tenha avançado o suficiente, nem em termos de debate, nem de legislação, mas me parece que um caso como esse hoje já seria debatido de um jeito completamente diferente. Eu faço uma reconstrução ali mostrando que naquela época, quando a gente falava de violência na internet, violência de gênero na internet, era até difícil colocar essa pauta. Muita gente achava estranho usar essa palavra, achava estranho pensar em usar o arcabouço da legislação que existe já para proteger as mulheres, para coisas que aconteciam na internet. E hoje isso já parece estar estabelecido, que esse tipo de violência existe, que a legislação pode ser aplicada, que a internet não é uma terra sem lei, embora ainda seja muito difícil perseguir alguns desses crimes. Quando você traz essa questão da misoginia na internet, como a imprensa trouxe o caso da Carolina Dickmann no passado, eu fiquei pensando se, hoje em dia, as escolas, os pais, né, a sociedade, eles já perceberam que a internet é um lugar insalubre e perigoso, especialmente para as mulheres, para as adolescentes. Você acha que a gente, como sociedade, está mais preparado, assim? Eu acho que, indubitavelmente, o debate avançou. Hoje a gente consegue falar disso sem as pessoas acharem esquisito. Mas a gente não pode esquecer que a gente está em um país extremamente dividido, muito conservador. Então, quando a gente fala de, por exemplo, tratar dessas questões nas escolas, a gente esbarra com muito conservadorismo da perspectiva de trazer questões de sexualidade. Uma das primeiras pesquisas que eu fiz nesse assunto foi em 2015 ainda. Eu fiz um estudo sobre o top 10, que eram listas das meninas mais vadias, entre infinitas aspas, era como elas eram chamadas, essas listas, que estavam circulando em escolas naquele momento, com fotos das meninas, com informações sobre supostos comportamentos sexuais, e isso estava causando uma disrupção enorme entre aquelas adolescentes, aqueles adolescentes. A gente soube que os casos estavam se desenvolvendo já fazia muitos anos antes de qualquer adulto saber, professores saberem, pais saberem. E uma das razões para isso era que tem um constrangimento muito grande em se falar desses assuntos. Esses casos explodiram porque teve 2 tentativas de suicídio, uma em Grajaú e uma em Parelheiros, na época, em São Paulo, e a mídia reportou esses casos. E teve uma reação grande intracomunitária também, movimentos feministas locais fizeram várias ações, mas começou a se falar disso e isso gerou uma preocupação muito grande por parte de adultos, pais, mães, de que aquilo poderia acontecer entre seus filhos e filhas, né? Começou um debate sobre isso, mas fato é que as adolescentes não queriam contar para ninguém mais velho porque tinham receio mesmo das consequências de mostrar uma coisa que já tinha vitimizado elas, de repente as imagens terem que ser mostradas, coisas desse tipo. Então, dessa perspectiva, me parece que a gente ainda está vivendo um conflito muito grande. A gente tem muita dificuldade ainda em fazer esses assuntos serem abordados nas escolas, em alguns públicos. E, nesse sentido, a falta de educação sobre gênero e sexualidade é um problema muito grande. A gente pode falar, proteja seus dispositivos, por exemplo. Isso é um assunto super importante. É uma parte da discussão de segurança na internet, né? Quando a gente fala de oficina de segurança digital, por exemplo, a gente vai falar de senhas, a gente vai falar de criptografia, mas tem um elemento aí, quando a gente está falando, por exemplo, de disseminação de imagens não consentidas de adolescentes.
Tem um elemento aí que não há técnica de segurança digital que vá resolver, né? Porque a gente está falando de uma questão que é relacional, a gente está falando de, nas relações que se estabelecem entre adolescentes, imagens serem compartilhadas dentro de um contexto específico, dentro de um desenvolvimento da sexualidade. Nesse sentido, o problema, né? Quando que isso vira um problema? Isso vira um problema quando aquela imagem é tirada de contexto, quando ela é disseminada para fora daquela relação de confiança que se estabeleceu ali. E aí muitas camadas, né? Desde a quebra de confiança inicial, por que essas imagens de principalmente meninas, mulheres, são disseminadas, até por que elas geram tanto interesse, por que as pessoas recompartilham. E aí tem uma questão muito fundamental de gênero, que se não é debatida, não adianta a gente falar de senha criptografia, né? Quer dizer, é um elemento também, essas questões de segurança trazem autonomia, trazem escolha para as pessoas, mas me parece que o ponto principal é outro. E esse ponto ainda é muito difícil de se debater, né? No seu livro, você se distancia ali de um modo de ver, a gente se referia apenas ao indivíduo machista, né? E na internet, esse indivíduo, ele encontra ali os seus pares e a gente tem um resultado disso. Queria que você falasse um pouco do como a internet é um campo fértil para essa sociedade machista estrutural se manifestar. Eu gosto muito dessa pergunta porque se eu tivesse que definir o esforço central do meu livro, é trazer dois campos em que eu venho atuando, que eu venho debatendo, que são o campo do gênero e do feminismo e o campo das políticas de internet, que olha mais especificamente para como regular as plataformas digitais, o que elas trazem de diferente, para onde que a gente tem que ir, onde que estão os problemas, como que se resolve esses problemas. E quando a gente está falando de misoginia na internet, essas coisas estão muito intricadas, né? Eu uso ali um conceito de misoginia que, de fato, tenta afastar a misoginia de entender um indivíduo como sendo alguém que tem uma falha, né? Ou que expressa uma falha específica, e entender isso como parte muito mais estruturante das relações sociais, das normativas de gênero, a misoginia como uma forma de fazer valer essas diferenças de gênero e hierarquizações de gênero, né? E isso existe na sociedade, e quando a gente... Por que faz sentido, né, olhar especificamente para a internet? Porque a internet, de fato, ofereceu novas avenidas para essa misoginia se exercer. Seja porque a gente está falando de novas formas de violência mesmo, não é que não existisse, por exemplo, de violência misógina, né? Não é que não existisse, por exemplo, a disseminação não consentida de imagens íntimas antes, né? Tem história mostrando que isso acontecia, mas era uma escala infinitamente menor, era muito menos possível chegar em tanta gente. Hoje, com a internet, se você procura o nome de uma pessoa que teve imagens disseminadas, aquelas imagens aparecem automaticamente. A gente está falando de uma escala e de uma velocidade muito maior, mas, além disso, a gente está falando de uma possibilidade de encontros. E essa possibilidade de encontros, ela tem dois lados, né? A gente sabe, tem muitos estudos sobre como o movimento feminista foi intensamente transformado por essa possibilidade de encontros, debates, desenvolvimento de vocabulários que se deu na internet, nos blogs, nas redes sociais. Mas a gente vê também esses espaços sendo usados como pontos de encontro para pessoas que estão buscando espaços para debater posições misóginas, mas também como que também são radicalizadas por esses espaços. E uma das coisas das bibliografias, da literatura que eu tento mobilizar nesse livro, é uma bibliografia que tenta olhar para essas afinidades, né? Como que a nossa forma de acessar a informação hoje, as estruturas pelas quais a gente acessa a informação hoje fazem com que a gente ou tenha as nossas posições muito reforçadas e não tenha tanto acesso a outras posições divergentes, ou a gente comece a ter acesso a posições radicalizadas que antes não estavam tão presentes na mídia, por exemplo, né, por causa de controles que estavam presentes, que de repente não estão mais. E isso leva a gente para toda uma discussão de regulação de plataformas,
de moderação de conteúdos, de qual que é o papel desses novos intermediários que também estão promovendo esses encontros, né? Mas não só. E eu estou tentando muito mostrar que a gente não pode ter um debate simplista sobre isso. Eu também vejo muito no debate público uma tendência a se achar que tudo que está acontecendo é por causa da internet ou é por causa das plataformas digitais, né? E o que a gente vê é uma interação muito mais complexa entre a presença dessas tecnologias, que de fato têm um papel muito importante, mas também uma radicalização que vem acontecendo no seio da sociedade já faz muito tempo, né? E aí isso culminando nos movimentos que a gente veio vendo nos últimos meses, ficando muito famosos nos últimos meses, mas que já estão ali borbulhando faz muito tempo nas profundezas da internet, dos masculinistas, os movimentos misóginos, a organização desses grupos nos chans, que são esses fóruns anônimos que existem na internet, e mais recentemente, inclusive, a relação disso com ataques que vem acontecendo, como, por exemplo, os ataques nas escolas, né? E isso, nesse campo, o papel da tecnologia é bastante evidente, porque a gente vê que o anonimato que existe nesses espaços tem um papel, o acesso muito fácil a esse tipo de ideário que vem, por exemplo, de chans norte-americanos, e a reprodução disso e um espaço não controlado de reforço desse tipo de discurso vem sendo um vetor muito grande dessa radicalização. E a gente vê até uma proliferação de vários tipos diferentes de grupos misóginos que se diferenciam entre si e que tem um papel muito grande em violências que vem acontecendo, né? Eu falei dos ataques nas escolas, mas uma das pessoas que é uma personagem muito importante do meu livro é a Lola Aronovitch. A Lola faz muitos anos é perseguida por indivíduos que se organizam nesses fóruns e que, além disso, organizam e arregimentam outras pessoas. E eles usam as funções das redes sociais, de plataformas como o YouTube, para conseguir mesmo chamar outros seguidores, outras pessoas que começam a participar desses grupos. Ela conta que teve um dado momento que as pessoas que perseguiam ela, 2 dos homens que perseguiam ela, começaram a dar desafios para as pessoas poderem entrar no grupo, fazer parte do grupo deles, e que envolviam persegui-la de alguma forma, né? Então, a gente está falando de coisas muito visíveis, como ataques em escolas, mas a gente está falando de coisas muito menos visíveis, como ataques que vão acontecendo na vida de várias mulheres e que têm sofrido com isso de uma forma que não fica muito evidente na esfera pública. E uma das coisas que eu tenho tentado pontuar bastante é que o aspecto misógino dessas violências, como, por exemplo, as violências em escolas, ou esses ataques que vêm acontecendo online, ele muitas vezes fica em segundo plano no debate. E ele é muito central. Ele está muito presente na própria estruturação desses grupos radicais, né? Falando da vítima e desse lugar da internet em que nem todo mundo entende ainda, né? Você lembra que é comum, no seu livro, você lembra que é comum as delegacias de mulher não terem um preparo técnico, né, para conduzir uma investigação sobre esses atos que aconteceram online, né? Isso é visível e bastante assustador, assim. Então, em termos práticos, qual você acha que é o caminho que uma mulher pode buscar quando ela sofre um crime online? Porque a sensação que se tem com os casos que você traz é uma exceção ao caso da Lola, de alguma maneira, não? O caso da Lola é uma grande exceção que aconteceu por causa de uma luta de muitos anos. Ela fez muitos BOs, ela fez um acompanhamento muito próximo das investigações que estavam acontecendo com ela, e isso fez, inclusive, ela perceber algumas dessas falhas que você menciona. Ela percebeu que casos como o dela ficavam sendo jogados de um lado para o outro na polícia, porque a Polícia Federal entendia que não era atribuição dela,
Eu faço até um questionamento desse entendimento, porque eu entendo que sim, é a atribuição da Polícia Federal investigar crimes envolvendo direitos humanos, tratados de direitos humanos e violência contra a mulher está nos tratados de direitos humanos, mas tinha esse entendimento. Então, ela relata um pouco esse labirinto, mas eu, ao longo desses 10 anos de pesquisa, seja em pesquisa, seja porque ao atuar com isso, eu acompanhei muitos casos, é de labirinto mesmo. As mulheres levarem os casos para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, a Delegacia de Crimes Cibernéticos falar, não, mas eu só pego crimes financeiros. E aí ela leva o caso para a Delegacia da Mulher, a Delegacia da Mulher não está equipada para fazer investigações cibernéticas. Aí já entrevistei delegadas em algumas pesquisas que contam que pedem cooperação para outras unidades da polícia que têm mais capacidade de fazer isso. Mas é muito frequente que nada aconteça, porque em um contexto em que a polícia está super sobrecarregada, com muitos casos, a violência online ainda é vista como uma coisa menor. Enquanto isso, a gente tem visto vidas sendo muito impactadas por ameaças online, ameaças que chegam por e-mail, ataques em massa, assassinatos de reputações, e são poucos casos. Primeiro, são poucos casos que chegam na polícia, e tem algumas razões para isso. Uma delas é que os casos não são resolvidos mesmo. Outra é que muitos dos casos, principalmente quando eles envolvem sexualidade, que é um tema que é tabu na sociedade, uma mulher que passa por uma situação dessa, chegar na polícia para relatar o que passou, mostrar imagens, etc., isso pode significar uma revitimização. Então, tem uma série de motivos para os casos nem chegarem, e quando eles chegam, muitas vezes, eles não são levados adiante. Eu sinto, ao longo desses 10 anos, que houve algumas mudanças. Uma delas foi essa mudança jurídica mesmo, que a Lola conseguiu. Tem uma lei com o nome dela, falando que é atribuição da Polícia Federal investigar crimes de misoginia na internet, mas a gente tem muitos buracos na legislação hoje, né? Então, é atribuição da Polícia Federal investigar crimes com misoginia, mas não tem nenhum lugar da legislação que defina o que é misoginia. Então, muita gente do sistema de justiça fala que essa é uma lei que não é que ela não ajudou em nada, mas ela ainda precisaria de mais reforço para ser efetiva. Tem uma série de coisas que estão previstas na legislação já. E eu acho que esse é um argumento importante também. É um argumento importante principalmente porque a primeira coisa que a gente sempre pensa quando a gente pensa em crimes envolvendo misoginia a gente precisa de mais crimes, a gente precisa aumentar penas, e para a maioria das coisas já existem crimes e penas. Que é a minha próxima pergunta justamente, que para o senso comum, a legislação de criminalização da misoginia pode parecer uma boa, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma questão tão complexa, né? Que não é vista como solução imediata para feministas, para pessoas do movimento negro, para pensadores em geral, né? Explica pra gente um pouco por que misoginia não é crime. Quando a gente está falando de misoginia, a gente pode estar falando de uma série de atos, e alguns deles estão enquadrados já na legislação e outros não. Quando a gente está falando de crimes envolvendo misoginia, a gente pode estar falando, por exemplo, de ameaças. Ameaça já é criminalizado. A gente pode estar falando de violência doméstica. E aí existe todo um arcabouço jurídico já para lidar com violência doméstica. A gente pode estar falando de extorsões, por exemplo. Tudo isso já é previsto na legislação, a gente não precisaria de nenhuma mudança jurídica para perseguir esses casos. A disseminação não consentida de imagens íntimas também entrou numa reforma legislativa ali de 2018, né? Já existe, então, uma previsão para lidar com isso. E teve uma mudança legislativa recente também que criou o crime de stalking. Então, quer dizer, tem várias ações que podem ser consideradas ações misóginas que já estão previstas. O que costuma surgir como uma preocupação, um buraco que existe? Uma coisa que está envolvida aí no caso Lula, né? No caso Lula também a gente está falando de ameaças, a gente está falando de difamação, a gente está falando de um monte de coisa que já está prevista, mas a gente está falando de uma coisa
um pouco mais complexa, que é o discurso misógino que está por trás, que está no celeiro de algumas dessas ações. E muita gente, muito corretamente, vê isso como um dos problemas centrais, né? A gente tem a ação misógina, vamos dizer, como o cume de uma coisa que fica ali cozinhando muito tempo, que é o discurso misógino. E se você entrar, por exemplo, em um chã e ver discursos como discursos muito inferiorizantes à condição de mulher ou ao gênero feminino, emitir discursos desse tipo hoje não é crime nenhum na legislação brasileira. Não é crime, portanto, isso quer dizer que nada possa ser feito em relação a esse tipo de atitude, Mariana? Não quer dizer que não se possa fazer nada, dá para você fazer alguma coisa no âmbito civil. Provavelmente no meio desses discursos tem outras coisas, né, como crime de ameaça, coisas desse tipo. Mas o debate sobre criminalização de misoginia, ele está em geral olhando para isso. Está olhando para esses discursos que dizem respeito, então, a essa condição. Então, as demandas por criminalização da misoginia vêm de olhar que esse discurso hoje não tem proteção, ao contrário de outros discursos. A gente tem uma legislação antirracista que criminaliza discursos racistas. Então, um discurso que inferiorize uma determinada raça, inferiorize pessoas negras, inferiorize pessoas indígenas também, esse discurso é criminalizado pela Lei 7716 de 90, né? Que é a legislação antirracista. Alguns anos atrás, o STF decidiu que discursos LGBTfóbicos também se enquadram nessa lei. E a gente não tem a mesma previsão para discursos misóginos. E isso é um fato, e uma das coisas que eu tento discutir no livro é por quê. E não é simples discutir por quê. Isso tem a ver com a diferente estrutura de cada uma dessas discriminações, com as pautas que foram levantadas pelos movimentos ao longo dos anos. E, de fato, a gente tem aí há um ponto, né, em que a misoginia não tem hoje esse mesmo reconhecimento, vamos dizer. Só que tem uma discussão que a gente precisa fazer, que é o que é esse reconhecimento que a criminalização dá. E me parece que não dá para ignorar que é um reconhecimento de que algo é errado, de que a sociedade reprova algo. Só que faz muito tempo que o movimento antirracista no Brasil vem apontando que pensar a solução da criminalização como a solução para problemas na sociedade brasileira também está levando a gente para o buraco, né? Também está fazendo com que a gente tenha prisões superlotadas e que são escolas do crime, como o Gabriel Feltran vem falando muito bem, né, no debate público recentemente, uma política de segurança pública falida, que aposta só na prisão de pessoas, e a gente sabe muito bem quem vai preso no Brasil e quem não vai preso. A gente tem uma diferença muito grande na criminalização de pessoas negras e pessoas brancas, em como o sistema de justiça trata as pessoas negras e as pessoas brancas. Então, se a gente tenta mesmo fazer um debate que a gente chama de interseccional, se a gente não leva isso em consideração, a gente não está sendo efetivamente interseccional. Me parece que a gente chega um pouco numa situação difícil. Tem algumas coisas acontecendo ali na internet de discursos misóginos, etc., que não podem ser ignoradas nem diminuídas de jeito nenhum. E, de fato, o direito penal é um instrumento entendido pela sociedade brasileira como um instrumento, vamos dizer, importante. Mas, por outro lado, não só isso leva a outras consequências sociais que a gente precisa ver atreladas, como uma das coisas que o livro também mostra é a tendência da gente achar que quando a gente criminaliza uma coisa, essa coisa então agora está resolvida. E com isso a gente tem sido muito pouco criativas em pensar soluções para esses problemas, como os problemas da misoginia, né? Então a gente chega num ponto de que você precisa, algo que você já trouxe aqui, de que seria a lei, complementar com outras, com educação, com outros pontos aí pendentes, né? Mas a lei também não traz uma atenção ao tema? Ela traz, com certeza, uma atenção ao tema. Eu acho que tem, sim, um valor simbólico que não dá para negar, e muita gente que advogou por isso ou comemorou a criminalização da LGBTfobia no mesmo sistema da legislação antirracista, fala isso, né? Isso não é a solução para todos os nossos problemas, mas é
muito importante. Eu acho que tem sua importância. Eu tento trazer isso no final do livro. Eu acho que tem sim sua importância, mas que não deveria ser nossa função enquanto feministas e enquanto feministas que se colocam como interseccionais, que se preocupam com outros problemas da sociedade brasileira, isso não deveria ser a nossa prioridade. E eu acho que há outras formas também da legislação reconhecer isso. Eu tenho uma amiga e colega de movimento feminista, a Isabela Guimarães Del Monde, que vem falando muito sobre um marco civil para lidar com a misoginia, de como a gente precisaria ter uma legislação que reconhecesse a misoginia e pensasse instrumentos que não os penais, como, por exemplo, acordos que o Ministério Público pudesse fazer e que gerassem penalidades financeiras, que pudessem gerar transferências financeiras, inclusive para algumas causas, ou mesmo medidas protetivas, a exemplo da Lei Maria da Penha. Tem uma série de outros mecanismos que a gente deixa de discutir quando a gente só foca em criminalizar. Então, veja, meu ponto não é nem que não se deva criminalizar isso. O meu ponto é que se a gente for debater isso, a gente tem que debater isso dentro de um contexto muito maior de ações, porque senão a gente cai de novo nesse problema que é esse tipo de solução falida que a gente dá para as questões, né? Primeiro que criminalizar não significa que as questões são levadas a sério. A gente tem inúmeros casos de leis que não pegam, e quando a gente vai fazer pesquisa sobre como a legislação antirracista é aplicada pelo judiciário, a gente vê que não basta existir a lei, né? Que tem inúmeras absolvições que acontecem porque um juiz olha para aquele caso e fala: não houve intenção de ofender, eu acho que isso não é uma atitude séria, eu acho que não tem consequências sérias. Então, isso mostra que criar a lei não resolve o problema. Então, meu ponto nem é não criminalizar, mas meu ponto é: vamos colocar energia nas outras coisas que talvez possam resolver o problema? Lendo o seu livro, você relata histórias de violência e de chantagem e de extorsão relacionadas ao envio e a posse de nudes por mulheres, né? Isso você mostra ali um número de que é baixíssimo casos de homens passando por esse tipo de violência. Me parece que enviar nudes é ali uma coisa completamente arriscada, né? É algo que traz problemas enormes ali, enfim, porque essas mulheres estão totalmente desprotegidas, né? Sabe o que é maluco? Você me falando me faz lembrar muito de um livro que a Beatriz Acioli Lins publicou, chama Caiu na Net. Ela fez um doutorado sobre envio de nudes e me impactou muito ler esse livro dela, porque ela lembra o tempo inteiro como os discursos em torno do que a gente chama de revenge porn, mas que eu tento chamar no livro de disseminação não consentida de imagens íntimas, porque, enfim, revenge porn é um nome horroroso, né? Revanche, pornografia, tá tudo errado, né, nesse termo. Mas ela lembra o tempo inteiro como tanto os discursos quanto as soluções não conseguem sair de um lugar de julgamento. Então, o próprio termo que eu sempre tentei usar em substituição a revenge porn, disseminação não consentida de imagens íntimas, ela faz uma crítica super interessante, que é quando a gente fala de imagens íntimas, a gente já está colocando a questão da sexualidade em um lugar que tem que ser escondido, né? E com isso, essa palavra já traz um julgamento embutido. Parece que assim, isso tinha que ter ficado na intimidade. E aí já traz o julgamento da imagem que é feita e que é enviada, ou de outras formas, né, de exercício da sexualidade. Então esse debate está inteiro permeado de tabus e concepções sobre sexualidade que são extremamente generificadas, que trazem muito das concepções sobre o que tem que ser a sexualidade de uma mulher, o que tem que ser a sexualidade de um homem, enfim, de pessoas cis, trans, não binárias. É um debate imbuído de concepções, mesmo quando a gente tenta olhar para ele de uma perspectiva de combate e proteção, a gente cai nisso, né? Ela fala muito também, faz uma crítica do termo consentida, por falar como a gente coloca centralidade, né, nessa categoria do consentimento. Enfim, politicamente é isso mesmo, né? A gente é muito importante a categoria do consentimento, mas com isso a gente não consegue fazer uma discussão maior sobre
por exemplo, a concepção de que o papel da mulher é consentir ou não consentir, né? E que então o papel do homem seria o do predador. Assim, a gente está muito longe de chegar no debate público a esse tipo de discussão. A gente ainda está ali engatinhando e ouvindo pessoas falando que meninas que se dão a respeito não tiram fotos desse tipo. Mas a gente ainda, mesmo quando tenta fazer esse debate, a gente vê o quanto ele ainda está engatinhando. Mas pode ser também um cuidado de mulheres ali que têm consciência do que está acontecendo, da onde aquelas imagens, aqueles nudes podem cair, né? Isso leva a gente para um debate super interessante sobre segurança, que é mesmo o tema, né, dessa série, dos trabalhos de vocês essa semana, que é como falar disso com meninas e mulheres. Quando eu comecei a trabalhar com essa questão dos nudes, uma das coisas que se começou a fazer muito foi oficina de segurança digital. E eu sempre tive um incômodo de fundo, assim, sentar com pessoas, meninas que compartilham nudes, ou que já tiveram nudes compartilhados sem autorização delas, falar assim, não, você tem que se proteger. O que isso expressa? Parece de novo esse ponto que a Beatriz estava colocando de, as mulheres têm o dever de zelar pela própria... Aí a gente não está falando de um ponto de vista julgador, de que você não possa fazer isso, mas tem que zelar pela sua própria segurança. E eu acho que tem uma contradição aí, porque eu acho que é muito importante a gente entender o que é a sociedade em que a gente vive, o que são as ferramentas digitais que existem mesmo diante da sociedade que a gente vive, mas a gente anda em uma linha muito fina entre fazer isso e falar não mande um nude desprotegido para uma pessoa que você não conhece. E que cai num julgamento e cai numa responsabilização da menina, da mulher que está fazendo isso. E aí eu acho que navegar essa linha fina é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado e muita responsabilidade, né? Porque de fato existe uma autonomia nisso, mas se essa imagem for disseminada, se você fizer isso sem tomar esses cuidados, isso também não é sua culpa, né? Também não é sua responsabilidade. E como é que essas orientações podem ser trazidas com todo esse cuidado? Então, eu falei desse desconforto, mas existem muitas organizações feministas que fazem esse tipo de treinamento e que fazem com todo esse cuidado, né? E com todo esse contexto por trás. Mas eu quero dizer que são algumas das armadilhas possíveis nesse debate de segurança. Excelente, Mariana. É bom a gente ficar atento a tudo, né? Muito bom. Obrigada pelo papo, foi ótimo. Obrigada, viu? Se você gostou dessa conversa, vale entrar no site da Gama para ler outros conteúdos sobre o tema Segurança nas Redes. Tem uma matéria sobre o uso de aplicativos de rastreamento por pais de crianças e adolescentes, uma outra sobre relacionamento amoroso e privacidade online, além de uma lista de filmes e podcasts sobre esse tema. Eu também te convido a ouvir os episódios anteriores do podcast da semana. A gente já recebeu por aqui nomes como o escritor José Henrique Bortolucci, a atriz Tainá Miller, a jornalista Flávia Oliveira e mais. No site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, você encontra o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.